Olá, servidor, olá, servidora. Olá para você que nos assiste através dos canais Sindiserve SV oficial no YouTube, através do canal Sindiserve SV na página do Facebook, através do Centraman SV, também página do Facebook. Recebemos hoje para fazer um balanço das lives e finalizar a sequência de debates de frente com o sindicato, presidente do Sindiserve, Sindicato de Servidores Públicos Municipais de São Vicente, Edson Paixão. Bem-vindo, presidente Roberto, presidente do Sintraman, Sindicato dos Trabalhadores do Magistério e Educação Municipal de São Vicente, também seja bem-vindo. Aqui quem fala é Marcelo Arias. Olá para vocês. A gente recebeu, você que está nos assistindo provavelmente também acompanhou, a gente recebeu os 8 candidatos e candidatas à Prefeitura de São Vicente. Durante 4 semanas, passaram aqui pela sede dos sindicatos, os 8 candidatos nos prestigiaram e prestigiaram a você que nos assistiu, expondo suas ideias, projetos, ou pelo menos uma parte deles, e entregando de si pelo menos 1 hora para que você pudesse ter a oportunidade de avaliá-los num ambiente que não fosse presidido pelo conflito. Esse foi o esforço da nossa equipe de debate, né? Seja a técnica ou seja nós aqui de frente à câmera. Esse foi o esforço para que você pudesse ter dos candidatos mais do que é fornecido nos debates, naquele ambiente de confronto em que um está jogando uma casca de banana para o outro escorregar, né? Através de pegadinhas, perguntas de duplo sentido, e na forma como a gente procurou organizar, a gente conseguiu, acreditamos, até pelo retorno que todos vocês, pelo feedback que todo mundo deu, desenvolver um produto de boa qualidade que permitisse a muitos de vocês que nos acompanham aí em casa formar suas opiniões e preparar o seu voto no dia 15 de dezembro. Foram um total de mais de 12 mil visualizações, com uma média de mais de 1.500 visualizações, pessoas acompanhando cada um desses vídeos. Então, essa é uma marca muito importante, porque de cara começa sendo o dobro da nossa categoria, então por baixo. Então, o que quer dizer que a gente rompeu as barreiras do funcionalismo, rompeu a nossa bolha original e atingiu vicentinos e vicentinas que também se interessavam pelo tema que é tão importante. Considerando isso tudo, Roberto, o que você achou? Qual foi sua avaliação sobre toda essa rodada de debates aí? O que você achou? Como que você sentiu os candidatos? Boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite, Edson. Boa noite, Marcelo. É incrível, né? A gente criou um espaço que deu espaço à política, deu condições do nosso servidor e até da população conseguir enxergar o projeto de cada um dos candidatos, enxergar como ele pretende governar e arrumar a cidade. Esse espaço, a gente insistiu muito no que a gente fala da PEC 32. E eu gostaria de explicar por que a gente insistiu muito nessa questão, né? É uma questão importante porque ela afeta o serviço público do jeito que a gente conhece, que é determinado, como o Edson muito bem disse durante as lives, é determinado esse jeito de ser servidor público pela Constituição de 88. Nós somos uma categoria, uma carreira diferenciada, uma categoria diferenciada, porque nós não temos os benefícios da privada, né, da iniciativa privada, nós não respondemos à CLT, então todos os nossos cargos são elaborados e feitos por leis municipais, ou seja, tem que ter a aprovação dos nossos vereadores, tem que ter a regulamentação de lei, os nossos competes são regulados por lei, e nós não temos fundo de garantia, não temos uma série de coisas, mas temos mecanismos que nos defendem da política ruim. Para quem viveu muito tempo nessa cidade, a gente sabe que a gente já passou por situações horrorosas, né? Durante as lives, eu mesmo já coloquei aqui que houve perseguições a servidores. Uma vez uma professora foi perseguida porque ela indicou um livro que tinha uma estrelinha vermelha na capa,
um vereador desavisado dizia que era manual do PT. A professora quase foi exonerada. Não foi, porque na época o sindicato interviu e provou que não era, era só uma figurinha no livro. Já vi diretoras perderem cargos, na época eram designadas, perderem o cargo de diretor porque não abriram a cozinha para o vereador que queria usar no domingo, a cozinha da escola. E a gente sabe que a cozinha da escola é um lugar que tem que ser preservado, mas o vereador queria usar, a diretora não deixou, perdeu o cargo. E outras perseguições aí ao longo dos anos da minha vida pública aqui em São Vicente, que são mais de 35 anos dando aula aqui em São Vicente, a gente viu muita coisa ruim acontecer. A Constituição de 88 e a maneira de ser servidor público, ela impede esse tipo de comportamento, né? Porque nós somos regrados por leis municipais. O projeto do governo federal vem acabar com tudo isso. Por isso que a gente insistiu e esperávamos uma resposta mais contundente por parte dos candidatos a prefeito. Alguns não deram essa resposta, outros deram, mas não cabe a nós aqui avaliarmos isso, né? O servidor que ouviu as lives agora sabe da importância que é barrar esse projeto de emenda constitucional e sabe quem foi contundente e quem não foi contundente com a PEC 32. Muito bem, Edson, nas lives você também, o Roberto falava muito da PEC 32, você também falava muito do plano de carreira, né? Isso, para quem estava vendo, inclusive em comentários, ficou bastante claro que é uma preocupação central do Sindserv. E como que você acha que os candidatos entenderam esse recado, sim ou não? Marcelo, primeiro eu gostaria de fazer uma breve análise do que foi o debate. Você colocou muito bem no início, que a gente não tinha a pretensão de fazer um embate de candidato contra candidato. Por isso a gente fez a opção de que ele viesse sozinho. Viesse sozinho para fazer uma apresentação de uma proposta de governo. Ou seja, o que você fará nos próximos 4 anos, caso eleito. E acho que a gente conseguiu cumprir essa proposta. Uma outra proposta que a gente tinha embutida também era assim, era falar com o servidor público municipal em primeiro momento, mas falar também com o munícipe, que é o munícipe que recebe o trabalho do servidor público municipal. Com relação ao plano de carreira, na verdade, assim, na minha maneira de entender, de ver as coisas, elas estão muito ligadas, porque, como eu falei nas lives, tive a oportunidade de falar em algumas lives, tudo acontece na cidade. E para que aconteça na cidade e seja resolvido na cidade, você tem que ter uma mão de obra especializada para isso. E a mão de obra especializada na cidade é o servidor público municipal. Então, eu acho assim que, infelizmente, dos 8 candidatos que passaram por aqui, alguns deles não estão muito bem preparados para tratar da gestão do serviço público. Teve alguns que destacaram, estão muito bem preparados, ou de uma certa forma bem preparado, mas assim, faltou um plano de governo, conhece o que é o serviço público municipal, conhece o que é o servidor público, mas faltou proposta, porque na verdade a cidade não é só o servidor público, embora seja muito importante o servidor público na cidade, mas assim, a cidade tem a comunidade em geral. Então existe, assim, teria que ter uma proposta para o servidor público, plano de carreira, para valorizar o servidor público. O servidor público valorizado presta um trabalho de ótima qualidade. Sem a valorização adequada, já tem um trabalho muito bom na cidade. Com a valorização da mão de obra do servidor público, melhora também a qualidade do serviço. Eu acho assim que, infelizmente, dos candidatos que passaram aqui, nem todos parece que entendem esse tipo de mecanismo. Não conseguem compreender o que é a gestão pública municipal, o que é o servidor municipal. Vamos ver se de repente tem a humildade de buscar informação e aprender, quem sabe na próxima live a gente falar mais de igual para igual. Muito bem, aproveitando esse gancho, Roberto, e você também falou de que a nossa atividade ajudou a dar espaço à política, você também falava bastante dessa questão do desenvolvimento, né? Nas réplicas principalmente, a gente, quem prestou atenção e for conseguir pensar as suas palavras na réplica, você falava bastante disso,
O Edson também citava sempre que a importância de desenvolver a cidade para que possa ter folga orçamentária que seja para valorizar o servidor. Você também tem essa mesma impressão que nem todos conseguiram falar e apresentar projetos de desenvolvimento? Como é que você Tenho sim, Marcelo, isso? essa visão, porque quando a gente fala em desenvolvimento da cidade, é a capacidade que a cidade tem de gerar mais dinheiro com uma renda maior para os seus habitantes, ou seja, aí tem que ter emprego e renda, para que se tenha mais consumo no comércio, para que a prefeitura arrecade mais, para que você possa investir em serviço. Isso é um trabalho quase que invisível, a população não enxerga muito isso. A população enxerga a obra, enxerga o asfalto, enxerga a praça, enxerga a comporta, enxerga a enchente, que atrapalha toda a sua vida, mas esse trabalho de organizar a parte financeira da cidade é um trabalho invisível. E por que é um trabalho invisível? Porque é esse trabalho justamente que vai trazer os investimentos para a cidade. Não é o contato com o governo federal, não é o contato com a iniciativa privada, porque se você não tiver um financeiro forte na cidade, equilibrado, tranquilo, nenhum investidor vai vir, nem o governo federal vai mandar dinheiro. E se mandar, vai ficar parado na conta, porque não vai conseguir usar. Então, essa questão do desenvolvimento é fundamental que o candidato tenha pleno conhecimento das contas públicas, de quanto ele arrecada, de quanto ele gasta, quais os impostos que ele pode gastar com os servidores, quais ele não pode gastar. É fundamental que ele saiba de tudo isso. É fundamental que ele entenda a gestão pública como uma coisa dinâmica e não como uma empresa onde cada um está na sua caixinha e todos são descartáveis. O servidor público não é descartável. O servidor público ele tem que ser incentivado, ele tem que ser motivado, ele tem que ter o seu material, ele tem que ter os seus insumos para poder trabalhar bem, para poder servir bem a população. Parece que este entendimento, poucos candidatos têm, poucos demonstraram esse tipo de coisa, porque alguns candidatos vêm com um modelo pronto na caixinha, no papel, e vai querer encaixar esse papel, essa caixinha, para o servidor público. Isso não funciona. Se a cidade não estiver equilibrada financeiramente, ela não atrai investimentos. Se não atrai investimentos, não há aumento de arrecadação e o salário do servidor não é valorizado. Queria pegar o gancho do Edson. A gente fala muito em plano de carreira, falou-se muito em plano de carreira, mas o Marcelo aqui é minha testemunha, porque a gente fazia parte de uma comissão que estava mudando o Estatuto do Servidor. O nosso grande problema hoje na prefeitura é essa tabela salarial. O Edson falou muitas vezes isso, eu falei. Essa tabela salarial é construída em cima de uma lei, a 1780/78, ou seja, de 1978, é o Estatuto do Servidor que determinou essa tabela. Nós estávamos fazendo uma comissão para alterar, para transformar ela numa tentativa de redistribuir o dinheiro gasto com o servidor de uma melhor forma para os servidores, através de um reenquadramento, e aí o plano de carreira vem a ascensão da carreira. Então, uma coisa iria completar a outra. Teve que parar todo esse trabalho de 1 ano e meio, né, Marcelo? 1 ano e meio trabalhando na comissão. Foi mais 2 anos e meio. Quase né? 2 anos e meio. Teve que parar esse trabalho por causa dessa PEC 32. Nós não sabemos o que ela vai determinar para a gente. Quer dizer, sabemos o que ela vai determinar. Sabemos que tudo o que está lá no Estatuto do Servidor acaba, zera. Porque o prefeito vai poder nomear, o prefeito vai poder mandar embora. Só para servidor novo. Mentira. Isso é mentira do Paulo Guedes, mentira do presidente. É mentira. Eles querem o poder de caneta para cima do servidor, porque para eles entendem que o servidor tem que fazer o que eles querem, não o que está sendo regido por lei. Nós somos regidos por leis. O político tem que fazer tudo dentro da lei. O serviço público é montado em cima de leis.
Então, não é que nós temos vantagens, não é que nós ganhamos mais do que o serviço privado, não é nada disso. É que eles querem ter o cabresto do servidor. Por isso, eles fizeram esse projeto. Vou insistir isso o tempo todo. Nós não podemos aceitar essa PEC 32, não podemos deixá-la passar. Por falar nessa questão da PEC 32, presidente, na tarde da segunda-feira, os dois sindicatos receberam candidatos e candidatas a vereador, a vereança, que se comprometeram a manter-se eleitos, um diálogo frequente com o sindicato e com a categoria, e se comprometeram também, principalmente, com a PEC 32. Foi boa essa atividade? O que aconteceu também? Parece que o sindicato lançou um site novo. Explica aí para o pessoal que está nos assistindo como é que foi essa atividade, por favor. Olha, a atividade que a gente fez no dia de ontem, com relação à PEC 32, acho que surtiu o resultado que a gente esperava. Poderia ser melhor, mas, aliás, sempre vai poder ser melhor. Mas assim, foi muito positiva, porque vieram representantes do sindicato da região metropolitana, vieram representantes e candidatos de partidos da cidade, se comprometeram e assinaram o compromisso de estarem trabalhando junto com o servidor com relação a dizer não à proposta da PEC 32. O sindicato propôs alguma linha de trabalho e foi bem aceita, a gente vai trabalhar isso mais adiante. E como eu falei já anteriormente, sem o servidor público você não tem uma cidade e não tem desenvolvimento. Aliás, falando em desenvolvimento, eu gostaria até de colocar que assim, eu sou ambientalista, sou um gestor ambiental, mas não aqueles eco-chato, que tudo que vai se fazer é proibido de fazer, não. Eu acho que você pode encontrar um perfeito equilíbrio e fazer um desenvolvimento da cidade, conforme o Roberto falou agora há pouco aí, o desenvolvimento da cidade sem agressão ao meio ambiente. Até porque, uma outra coisa que o Roberto falou, que normalmente a gente escuta dos candidatos, quer sejam eles a prefeito, quer sejam eles deputados, a gente vai buscar o dinheiro do governo municipal, do governo federal, porque é do meu partido. Mentira. No governo federal, nos ministérios, costuma ter muitas verbas em vários segmentos e não vem para a cidade porque falta quem escreva os projetos, falta quem assuma a responsabilidade de desenvolver o projeto na cidade, colocar o início, meio e fim do projeto, porque só vem dinheiro para a cidade se tiver especialista em projeto, que escreva projeto, seja preocupado em projeto. E mais, se tiverem a despreocupação do servidor público, se não tiverem preocupado de manter o serviço de qualidade do servidor público, não tem projeto para a cidade, porque acabou, desmontou, não haverá servidor público futuramente. Muito bem, Roberto, aproveitando esse gancho que o Edson deixa para a gente, eu senti bastante falta de uma coisa que os sindicatos falam bastante, que é a qualificação do servidor. E nenhuma das candidaturas apresentou qualquer tipo de aceno ou proposta no sentido de ter uma escola de serviço público, um processo de qualificação permanente, ou qualquer coisa nesse sentido. A impressão que a gente fica é que o servidor não precisaria estar em constante treinamento, em evolução, e exatamente essa questão de projetos vão ficando para trás. O que você pensa a respeito? Você acha que é importante isso existir na educação? Isso sempre foi importante, né? Assim, é que nenhum candidato procurou ouvir o sindicato. Para você ter uma ideia, o Sintramen lançou aí o compromisso com a educação, a carta compromisso com a educação. Nós tivemos várias respostas. Um dele, inclusive, respondeu com o plano de governo dele. O plano de governo dele foi montado com vários professores, vários não sei o quê, vários segmentos da sociedade, mas não ouviu o sindicato. E quando o prefeito ou o candidato a prefeito não ouve o sindicato, que é o verdadeiro representante da categoria, ele comete enganos. Porque escola de servidor, treinamento para servidor, qualificação de servidor, é pauta constante nas nossas reivindicações. Ele não precisa ouvir.
o professor, não precisa ouvir o servidor, porque nós reivindicamos isso constantemente. Nós entendemos que o servidor, quando ele ingressa no serviço público, ele não sabe que ele é regido por leis, as obrigações deles estão nas leis, os deveres estão nas leis, ele não sabe quais são essas leis. Esse treinamento precisa dar. Ele não sabe como vai ser feito o pagamento, quando fecha o pagamento. Todo esse treinamento não é dado pela prefeitura, ele vai aprendendo de ver os outros. O serviço dele, ele vai aprendendo de curiosidade. E a gente sempre entendeu, os sindicatos sempre entenderam que é fundamental esse treinamento para os novos servidores e o aperfeiçoamento para os antigos. É uma forma de valorizar e qualificar o nosso trabalho. Nós temos, Marcelo e Edson, o salário mais baixo da região. É difícil prender bons servidores aqui, porque eles passam no concurso público, 2, 3 anos abre concurso público em outra cidade, eles passam, eles vão embora, eles não ficam. Nós temos colapso em algum serviço, para você ter uma ideia, nos últimos 3 anos, quase 400 professores pediram exoneração porque passaram em outros concursos e foram embora para outras cidades. Eu tenho 400 professores dobrando no município hoje porque tem falta deles, porque eles vão embora. Quando o Guarujá chama, quando o Santos chama, quando o Cubatão chama, eles vão embora. E eu perco excelentes profissionais. Ah, eu fico só com os ruins? Não. Eu fico com aqueles que apostam na cidade, mas eles precisam ser valorizados, qualificados, aperfeiçoados, ou fazer curso de aperfeiçoamento. A prefeitura, como o próprio Edson disse, com projetos, você banca esses cursos, com projetos, com alguém que façam esses projetos, as verbas vêm. Com esses projetos, com essas verbas, fazer bom curso para o professor, para os funcionários, para os servidores, transformá-lo em excelências na cidade, isso é uma forma de valorização. Todos os candidatos que vieram aqui falaram que vão valorizar o servidor. Alguém apresentou algum projeto para pegar dinheiro para fazer aperfeiçoamento para o nosso servidor? Não. E há quantos anos que a gente reivindica isso? Os servidores mais novos falam que as nossas reivindicações são antigas. São, porque todas elas são fruto de uma luta de anos. O Estatuto do Magistério ficou 15 anos para ser reformulado. O concurso de professor ficou de diretor, para o diretor ser efetivo no seu cargo de escola, ficou 30 anos sendo brigado pelo sindicato. Então, todas as nossas brigas, elas não são de um dia para o outro, elas são de um tempo em que as pessoas entendem que aquilo é importante e vêm junto com o sindicato, porque o sindicato não é só a sua diretoria. O sindicato é a diretoria junto com a categoria. Embora tenham servidores que gostam de dividir isso, porque tratam o sindicato como um órgão à parte, julgam a diretoria, desqualificam a diretoria para poder crescer junto à categoria. Isso é a pior coisa que existe na categoria. Hoje, pela PEC 32, por um serviço público de melhor qualidade na prefeitura, a gente precisa de uma união. Com a união entre diretoria e categoria, formando um sindicato forte, a gente consegue diminuir o tempo dessas lutas. Roberto, uma observação, né? Acho que às vezes aqueles que nos assistem talvez não saibam, mas eu acho que é bastante legal destacar talvez o privilégio que os servidores de São Vicente tenham de serem representados por figuras tão capacitadas, especialmente quanto vocês dois. Acho que vários outros diretores nas diretorias de vocês também têm as suas qualificações técnicas e acadêmicas e morais também, mas vocês dois têm um currículo bastante invejável. Isso ficou bastante claro para quem assistiu cuidadosamente às lives, né, as entrevistas, a forma como vocês se colocam, de maneira sempre elegante, polida, o que demonstra a vantagem moral que vocês têm sobre muitas outras pessoas e a qualidade da intervenção.
Então isso salta aos olhos, é muito importante. E aí, Edson, eu pergunto o seguinte assim para você. Roberto falou que nenhum dos candidatos se propôs a ouvir os sindicatos. E quando um deles fatalmente vai chegar no governo ou continuar no governo, como que precisa ser moldada essa relação? E os vereadores também, que também serão votados no dia 15, como que essa relação precisa e pode ser moldada? Como que isso vai fazer, como que uma boa relação, não boa no sentido de compadrio, né, de toma lá da cá, mas como que relações republicanas podem ser construídas no ambiente sindical e na relação com o governo e a Câmara de Vereadores? Olha, Marcelo, os sindicatos, o Sintramen e o Sindiserve, deu o primeiro passo, que era ouvir os candidatos, tanto ao legislativo quanto ao executivo. Abriu as portas para ouvir o que eles tinham a oferecer de projeto de planejamento, em termos de mandato, no próximo mandato. Gostaria de salientar também que na campanha passada, teve especificamente um candidato, não vou citar o nome porque não interessa fazer campanha nem negativa nem positiva para ninguém, interessa mostrar os dados, que você pegava no projeto de governo dele, planejamento de governo dele, era ótimo, excelente, falava em desenvolver área continental e vai por aí afora, só que ancorada no quê? Em projetos, em novo desenvolvimento? Não, das verbas federais. As verbas federais não vieram. O que aconteceu com a cidade? Trancou as portas, deixou a ponte dos barreiros quase cair. Isso é incompetência de N governos que vieram aí e que não fizeram a lição de casa. Então, na verdade, é o seguinte, a gente deu o primeiro passo. No primeiro momento, abrindo espaço para os 8 candidatos do Executivo se manifestarem, se colocarem, e esperávamos, sim, que houvesse um entendimento e ele estendesse a mão para essa conversa com o sindicato. Acho que essa resposta não aconteceu, na minha maneira de ver, não aconteceu. E agora, no movimento que nós fizemos ontem com os candidatos a vereadores, teve um movimento positivo que apareceram alguns candidatos, 27, 28, por aí em torno de 30 candidatos a vereadores. 32 candidatos. 32. Quer dizer, em relação aos 400 que estão aí concorrendo, é menos de 10%. Infelizmente é muito pouco, deveria estar mais lotado aqui. Mas, de qualquer forma, são 32 que se interessaram em trabalhar e ouvir o sindicato. O sindicato, como você falou, tem profissionais qualificados, não só nós dois, nós três que estamos aqui, mas tem outros profissionais nossos na rede, muito qualificados. Agora, precisa de saber quem é político, se quer ouvir os servidores que têm proposta. Normalmente eles acabam tendo medo de que a gente vá ultrapassar, vai pisar na cabeça dele. A proposta não é essa, a proposta é desenvolver a cidade, porque desenvolver na cidade, desenvolve para nós também, a gente tem uma vida melhor. Nós temos na cidade mais de 300 mil habitantes, temos 6 mil servidores, isso dá 2% de servidores. Se você colocar no papel das grandes cidades, quantidade de servidores com relação à prestação de serviço, com relação à quantidade de população, o número é muito maior. Agora, por que lá é maior e tem um salário melhor e tem um desenvolvimento melhor? Porque tem um desenvolvimento industrial ou social ou de turismo planejado, pensado, colocado no papel e fazendo assim, como é que se faz um projeto? Qual é a população que eu quero atingir? Quanto vou atingir? Quanto dá de retorno para a cidade? Tem que pensar isso e trazer. Porque se não trouxer recursos para a cidade, você não aumenta a renda. Se não aumentando a arrecadação, você não pode distribuir um salário melhor para o servidor. Se não distribuir um salário melhor para o servidor, ele automaticamente vai procurar a fazer mais outra coisa para poder complementar o seu salário. E aí o serviço acaba ficando de qualidade inferior ao que poderia acontecer. Então eu não vi candidato com a preocupação de conversar com o sindicato. Algumas raríssimas exceções em alguns eventos
ou outro, raríssima intenção de conversar com o sindicato. Infelizmente, isso acontece ainda. As pessoas não entenderam ainda que o mundo modificou, que o mundo está mudando, que a vida é dinâmica e vem mudando de dias para dias. Eu participo do movimento sindical da iniciativa privada, onde a gente tinha que chegar e meter o pé na porta para poder abrir, enfrentar a polícia, sair quebrando pau, batendo, apanhando e batendo, para poder chegar e conseguir ser visto e ser ouvido no mínimo possível. Hoje a gente tem essa oportunidade, mas quem está do outro lado ou não quer conversar ou não nos ouve com a atenção que deveria. Vocês, candidatos, que passaram por aqui e que estão na rua buscando voto, deveriam ouvir mais as suas entidades de classe. O sindicato é uma delas. O sindicato tem muito a contribuir. Cabe a vocês quererem essa contribuição e cabe a vocês pensarem no benefício do nosso povo, da nossa população, porque é isso que o sindicato pretende, é oferecer a vocês uma proposta para que possa desenvolver um trabalho para melhorar a vida do nosso cidadão vicentino. Muito obrigado, Roberto. Para a gente ir encaminhando para o final, o Edson falou sobre o ato de segunda-feira contra a PEC 32. Você abriu falando da PEC 32. Nessa oportunidade, a gente se encontrou com, além de lideranças sindicais e partidárias aqui da região, a gente se encontrou com postulantes às cadeiras da Câmara Municipal de São Vicente, primeira Câmara das Américas. O que você achou do ato? O que você acha importante para você que está em casa nos assistindo? Só antes de passar a palavra, Roberto, www.diganãoapec32.com.br, um instrumento de mobilização lançado aqui pelos sindicatos e que, com muita facilidade, vai fazer com que você opine para os deputados federais, deputados e deputadas federais aqui no estado de São Paulo, para que coloque eles em tensão contra a PEC 32, que, como os presidentes falaram, é bastante nociva ao servidor e ao serviço público. O que você achou do ato, Roberto? Marcelo, o ato foi muito bom. As pessoas vieram, as lideranças vieram, os candidatos vieram, assinaram o proposto, mas eu quero lembrar ao servidor que este ato de ontem foi um grãozinho de areia. Um grãozinho de areia, no lugar certo, ele pode causar um incômodo danado. Se o grãozinho de areia entrar no olho do Bolsonaro, a gente vai estragar o desgraçado. E esse grãozinho de areia tem que se transformar numa tempestade de areia. O primeiro grão a gente já moveu. E daqui por diante a gente vai transformar essa tempestade e varrer essa proposta do Congresso Nacional. É a única chance que a gente tem de ter o pouco que nós temos, de garantir o nosso serviço bem feito, de garantir um serviço público de qualidade. Não preciso nem dizer, né? Eu citei durante as lives o exemplo de Cubatão, né? Que terceirizaram o hospital inteiro, a terceirizada foi embora, o hospital ficou fechado 1 ano e meio. Quem sofreu foi a população. Mas não preciso nem dizer sobre a questão do Amapá. A empresa espanhola que cuida da energia do Amapá não conseguiu fazer o reparo, o governo teve que ir lá recorrer ao Estado e até agora eles estão sem luz. Trocar o serviço público por terceirização, por privatização, não é a solução para esse país. Nós, servidores públicos, em todas as áreas, garantimos a estrutura e esse país de pé. Eu só gostaria de encher um pouco mais a sua fala, Roberto, quando você dá esses dois exemplos, que as coisas aconteceram e todo mundo correu, mas o munícipe, o morador e o servidor público continua lá arregaçando as mangas. Continua lá, Edson. Ou a gente toma consciência agora e faz essa tempestade de areia, ou nós vamos sofrer muito nesse país. E no caso do Amapá, quem vai fazer a reforma no subsistema é a Eletrobras, que é pública. Então, ou seja, vendeu terceirizou uma parte, mas aí você chama o público para salvar
a iniciativa privada, como aqui mesmo, aqui na como cidade. as concessões de nós estrada, temos né? concessão Você que é servidor público que está Você trabalhando. reforma a estrada toda, o Estado reforma a estrada, entrega para o cara Sim. usufruir, para o Já cara, tudo pronto. cobrar o pedágio só com tudo pronto. Então, esse modelo de privatização no Brasil também é outra coisa que precisa ser revista, né? Mas com um governo sério, com esse governo que está aí, não vai rever nada. Não precisa ir longe. Aqui na cidade você tem concessões e que nessas concessões, nos prontos atendimento, tem servidor público trabalhando, complementando o quadro, porque a iniciativa privada não consegue sustentar isso com o valor que ela recebe. Enfim, isso deve ser pauta de outros órgãos. Edson, para a gente também ir concluindo, suas considerações finais aí, o abraço pessoal, essa série toda maravilhosa que a gente fez, se esforçou para fazer e que tem tudo para se inscrever nos anais dos sindicatos como uma atividade frequente e constante, né? No segundo turno, tem mais de frente com os sindicatos? Com certeza, Marcelo. A gente vai continuar fazendo. É um mecanismo que deu certo. Gostamos de fazer. Pegamos o gosto pelo microfone. Não, na verdade, a gente está abrindo as portas para o servidor, para a comunidade, e a ideia é continuar abrindo. Uma coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu tinha deixado de falar um pouco antes, é que a gente teve em torno de 30 pessoas, 30 candidatos, que se propuseram a fazer a conversa. Amanhã, se esses 30 candidatos, ou parte deles não se elegerem, a gente continua com as portas abertas, vamos continuar conversando, porque nós gostamos da cidade. Nós queremos a cidade desenvolvendo e crescendo. Nós queremos a cidade com um serviço de qualidade e, principalmente, um servidor muito bem remunerado. Roberto, para concluir? Gente, só a luta coletiva, a gente vai ter que deixar o individual um pouco de lado, só a luta coletiva é que vai tirar essa cidade, vamos dizer assim, dessa recuperação que ela vem tendo, porque ela ficou parada durante 4 anos, depois teve uma pequena recuperação, porque foi duro o golpe que ela sofreu, mas para a gente colocar essa cidade no lugar em que a gente quer, porque é a cidade que a gente escolheu para morar, que é a cidade que a gente quer viver bem, com segurança, com educação, com saúde, com serviços públicos de qualidade, a gente precisa abandonar um pouquinho o individual e, seguindo a tônica do Papa Francisco, trabalhar o coletivo, porque só o coletivo é que vai dar solução para os nossos problemas. E lembrar, Marcelo, assim, aproveitar um pouquinho que você ia falar, estou atrapalhando um pouco a tua fala, deu uma entrada aqui, lembrar assim, final de semana que agora que está entrando, essa semana aqui, é eleição. Você, servidor, você morador, você cidadão vicentino, vote com consciência, vote naquele que apresentou algum tipo de projeto, que ele esboçou apresentar um tipo de projeto de desenvolvimento. Vote pela comunidade, vote pela cidade, vote em quem faz e vai continuar fazendo. Vote naquele que não fez promessa, mas que tem uma proposta de trabalho em prol de você, morador, em prol de nós, servidores, em prol dessa nossa cidade que amamos bastante. Muito bem, com essas palavras a gente vai encerrando a sequência de debates de frente com o servidor. Já está prometido um reencontro nosso, se houver segundo turno, né? Mas tudo indica que a possibilidade é grande e a gente vai pensar também um formato bem adequado, que da mesma forma não seja presidido pelo confronto e que possa levar você, servidor, servidora ou vicentino e vicentina que nos assiste, uma forma de explorar melhor os projetos e ideias e também os comportamentos, né, as posições daqueles que querem governar a nossa cidade e o nosso destino. Em algum lugar aqui dessa tela, provavelmente aqui embaixo, está passando o site www.diganãoapec32.com.br. O que você está esperando? Entra lá, clica rapidinho, manda um e-mail com seu nome, sua profissão, sua cidade, para todos os deputados estaduais e se junta com a gente nessa corrente de fazer com que os deputados barrem esse projeto que propõe mudar o serviço público de uma forma bastante profunda, né? Então, acabar com o serviço público na forma como conhecemos hoje e lançar bases para um novo tipo de prestação de serviço
concedido, terceirizado, enfim, não está muito claro o que vai ser do futuro, só está claro que o que tem hoje não vai ter mais. Então é mais uma armadilha, mais uma casca de banana que está sendo jogada contra a classe trabalhadora, porque quem depende do serviço público é você que trabalha. É quem é bastante rico, não depende de hospital público, de escola pública, de segurança pública, ele tem tudo ele paga por isso. Então, você, trabalhador, você que é membro da classe trabalhadora, ou microempreendedor, como está na moda hoje, né? Que depende do serviço público, é contra você. Essa PEC 32 também, ela não é só contra o servidor, ela é contra você. Assim como foi a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, assim como foi a PEC do teto, que está sucateando o serviço público, assim como foi a autonomia do Banco Central, votada recentemente, na semana passada, no apagar das luzes. Enfim, é um projeto em andamento contra você que tanto precisa do poder público, porque, na opinião deles, eles estão cansados de sustentar o que vocês precisam, nós também, né? Então, com essas palavras a gente vai encerrando. Muito obrigado a quem nos acompanhou em toda essa jornada, ou em parte dessa jornada. Muito obrigado àquele que assistiu um vídeo, assistiu meio vídeo. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo inteiro, chegou aqui até o final com a gente. Lembre-se, www.diganãoapec32.com.br. Um abraço a todos e todas, especialmente a vocês, servidores, que nos acompanham e são o motivo da gente estar por aqui. Até mais.